Namastê! Eu sou a Patrícia Vinceschi e como nós combinamos na terça-feira na nossa conversa, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o sânscrito como vibração sonora da felicidade, meditação com mantra. E o mantra que eu escolhi para essa compreensão é o Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu não escolhi esse mantra à toa, eu escolhi justamente por ser a minha prática de mantra há quase 3 anos, onde durante um ano eu pratiquei mais profundamente lá no templo de Barcelona, antes do sol nascer, né, Brahma Muhurta, pelo menos 2 horas por dia, junto com o estudo das outras escrituras, né, da Bhagavad Gita, e aliás, complementando a história lá do templo, foi uma das melhores coisas que eu vivenciei lá no templo, foi todo esse sadhana espiritual, essa rotina espiritual. E respondendo a pergunta da Ju, melhor, sim, lá eu pratiquei Bhakti, porque lá é um templo Vaishnava. Então, lá eu tive a oportunidade de entender um pouco melhor a minha visão que eu tinha de Bhakti, que é muito mais profunda do que um conjunto de yogis que se juntam para cantar com devoção. Então, eu compreendi um pouco melhor, né, que tem uma filosofia muito mais profunda e que vai um pouco além da Sampradaya de Shankaracharya, do Advaita Vedanta, onde ele se baseou nos quatro Mahavakyas para justificar a unidade entre Jiva e Brahman, entre Atma, a alma que nós somos, e a alma universal. Mas na Gaudiya Vaishnava Sampradaya, apesar de incluir essa unidade, também existe uma conclusão das escrituras védicas, onde além dessa unidade existe a diferença. Embora seja um tema assim um pouco complexo, que a gente não vai entrar agora, mas o Siddhanta, então, a conclusão, o Vedanta da Gaudiya Vaishnava é Achintya Bheda Bheda Tattva, que é justamente a verdade inconcebível entre a diferença e a não diferença. Então, nós como almas infinitesimais, diminutas, somos iguais em qualidade e diferentes em quantidade. Muito bem. O importante é entender que na Bhakti Yoga existe sempre uma relação entre o devoto que está presente, o Senhor Supremo que está presente, existindo uma relação entre eles, de amor, um intercâmbio de amor, né? Então, isso é bom ficar claro nessa linha de yoga chamada Bhakti Yoga. Muito bem, então vamos aqui agora no mantra, né? Então eu escrevi ele ali e observei 16 palavras, na verdade, 32 sílabas na composição dele. E esse mantra, ele está todo no vocativo. Vocativo é um caso do sânscrito, que é um chamamento, né? Como a gente chama o nome de alguém, é assim que é esse caso. Então é um apelo, um chamamento. Isso é interessante a gente observar, porque a maioria dos outros mantras que nós conhecemos, como Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, o término da palavra é Aya, Shivaya, Narayanaya, que é um outro caso do sânscrito chamado dativo. O dativo é
para quem, né? Então eu presto minhas reverências ao Senhor Shiva, ou eu presto minhas reverências ao Senhor Narayana. Então existe aí uma certa distância, né, nessa reverência. Já o vocativo é um chamamento, é um apelo, você está chamando, e da mesma maneira, quando a gente chama o nome de alguém, ou quando alguém nos chama, a gente olha, né? Muito bem. Então, as 3 palavras estão no vocativo, inclusive. Esse mantra de 16 palavras, cujas as 3 estão no vocativo, tá? Então, vamos analisar a raiz de cada uma aqui. Hare. Hare é vocativo de Hara, que é a energia eterna de prazer de Krishna, que é a Radharani. E Hare também é o vocativo de Hari, que é Vishnu, o Senhor Vishnu, que vem da raiz que é arrebatar. E Hari é aquele que leva embora, né? Então, esse mantra, inclusive, tem esse poder de levar embora os nossos pecados, os nossos karmas, limpar o coração, os anartas, que são todas essas questões mal resolvidas do coração, tudo que está aí no coração que não faz bem e que precisa ser levado embora. Inclusive, aproveitando, falando do Senhor Vishnu aí como Hari, tem aqui no Rama Tapani Upanishad, sobre isso que nós falamos agora, dizendo que o Senhor é conhecido como Hari, porque ele livra dos pecados aqueles que se lembram dele, livrando-os também dos 3 tipos de sofrimento que deles resultam. Tratam-se dos pecados que são acumulados ao longo de milhões de nascimentos. Então, o Senhor Hari é aquele que leva embora, aliviando então os nossos karmas, né? Então é uma verdadeira purificação esse mantra também. Krishna. Krishna vem da raiz Krish, que é atrair, também arar. Então, Krishna é aquele que atrai. Rama vem da raiz Ram, que é estar satisfeito, estar complacido. E então, Krishna, nesse mantra, não é só aquele, existe quem atrai, Krishna, e quem dá prazer, Rama. Senão, não teria sentido atrair e não dar prazer. Então, Krishna atrai as almas condicionadas como nós e dá prazer a elas, dá felicidade. Então, Rama, eu coloquei aqui essa palavra Atmarama, uma palavra também conhecida. Atma é outro nome para Diva, alma individual. Atmarama é aquele que está satisfeito em sua natureza. E quem é que está satisfeito em sua natureza? Krishna. Krishna é aquele que está satisfeito em sua natureza. Agora, qual é essa natureza de Krishna? Ele é a fonte de Satitananda, Vigraha, que é a manifestação, a forma, né? Então, Krishna é a própria forma de Satitananda. E Satitananda é a própria forma da nossa alma individual, só que diminuta, igual nessa qualidade, mas diferente nessa quantidade. Então vamos lá falar sobre Satitananda, que é a nossa natureza, né? Então, a gente está falando aqui dessa vibração sonora que desperta essa felicidade, então vamos entender um pouco sobre a natureza dessa felicidade que nós somos. Quando falamos que nós já somos essa felicidade, essa paz, essa amorosidade, né? Qual é a nossa natureza? Então, Sat, que é eternidade, eternidade, existência, eternamente presente. Então, em Sat, a gente tem essa eternidade sabendo que nós somos essa alma eterna. Na Gita, Krishna diz para Arjuna, ó Arjuna, nunca
existir um tempo, não existe nem existirá um tempo onde nós não existíssemos, não existimos, né? Ou seja, nem no passado, nem agora, nem no futuro não vai haver esse tempo, porque nós somos eternos. Então isso é dito para Arjuna na Bhagavad Gita por Krishna. E Chit, consciência, somos conscientes, temos uma cognição, temos uma consciência, somos a testemunha dos eventos. Ananda, Ananda é o que falamos bem-aventurança, amorosidade, êxtase, prazer, amor, que é a própria natureza virada, né, da fonte de êxtase de Krishna. Então, essa é as qualidades Satitananda. Agora, justamente, as causas do nosso sofrimento é dito no Yoga Sutra, em vários shastras, pela ignorância de não sabermos quem somos, Satitananda. Nós sofremos. Por quê? Porque quando nós não sabemos que somos essa alma eterna, nós temos dificuldade de discernir entre o eterno e o perecível, e o mortal, entre a matéria e o espírito, que é outra questão de Arjuna, quando ele fica com medo de lutar contra os próprios parentes, e Krishna diz que esse equívoco dele se dá que ele está levando em conta Asat. Asat, né, a negação, Asat é a não eternidade. Ele está confundindo o perecível com o imperecível. Ele está tomando aquilo do exército da frente, dos seus parentes perecíveis, mortais, como imperecível, né? Ele não está levando a qualidade eterna da alma. Então, esse é o primeiro equívoco de Arjuna, que são os nossos equívocos, é confundir a matéria com o espírito, o perecível com o imperecível, o eterno do temporal. Segunda grande confusão da nossa ignorância é Chit, é quando nós não sabemos que somos essa testemunha que observa os papéis no palco da vida, né? A vida é o grande palco no teatro da consciência que nós somos, da nossa testemunha. E quando nós não sabemos disso, a tendência é nos identificarmos com esses papéis e perdermos a testemunha, né? A gente não tem o distanciamento, a gente não olha as coisas como um show que passa, permanecendo imutáveis nessa natureza eterna que nós somos. A gente se identifica com o mutável fora de nós e vamos indo, então, de acordo com o que está acontecendo externamente. Ananda, quando nós não sabemos que nós somos esse êxtase, essa amorosidade, essa felicidade, né? Usar a palavra aqui felicidade tem que ser bem entendida, porque felicidade é o contrário de tristeza, que é um complexo do mundo dual, da dualidade que vivemos. E quando a gente se esquece que nós somos esse amor, essa amorosidade, essa felicidade, a gente tende ao quê? A procurar a felicidade fora da gente, nas coisas materiais, nas pessoas, enfim, nas conquistas, né? E esquece que já está dentro da gente, que as coisas têm que ser utilizadas como a utilidade que tem, mas que nada fora de nós vai nos dar essa felicidade, esse êxtase, esse prazer, porque a nossa natureza já está aqui. Então, sofremos pela ignorância dessas três qualidades que não sabemos, que esquecemos que somos. E a proposta do yoga é justamente dar essa visão para a gente de quem nós somos.
junto com as ferramentas, para nos manter o maior tempo vivendo nessa visão e também para voltar para ela quando nos esquecemos de quem nós somos, porque, como é dito, o yoga vem e o yoga vai. Então, a prática da meditação com mantra, falando de mantra aqui, uma coisa bem importante que eu queria até, vou escrever aqui pra gente. Muita gente fala mantra, a raiz do mantra é mente. Não. Mantra é da raiz man. Man é pensar, né? E tra é instrumento. Então, mantra é o instrumento do pensar, que podemos falar que é a mente, né? Que é o receptáculo desse pensar. Mas, para falar mente, a gente usa manas, não man. Man é pensar, tá? Etimologicamente falando. Quem tiver licenças poéticas, mas etimologicamente, man vem da raiz, man é a raiz do mantra e é pensar. Então, o mantra é os pensamentos, né? Falamos dos pensamentos. Então, a base da mente, na sua estrutura básica, é o poder de várias vibrações e combinações dos sons. Porque os pensamentos é matéria, embora bem mais sutil que a matéria mais grosseira, mas é matéria e vibra, assim como toda matéria, em maior ou menos grau. Então, a base da mente, em sua estrutura, é esse poder de várias combinações dos sons. E no momento que você, toda a fala e a fala do mantra, você vai junto com a vibração do mantra interagir com os seus pensamentos e vai acontecendo aí uma transformação. E a proposta do mantra, esse conhecimento do mantra, vai atuando no seu psiquismo, mudando a mente, enfim, e toda a transformação e proposta que ele se propõe. Então, assim como o som transcendental, que é, na verdade, o criador do mundo físico, é o som transcendental, e o Criador, Krishna, colocar como Criador, ele também tem uma natureza sonora. E se nós somos parte desse Criador, como essa alma igual em qualidade, mas menor em quantidade, nós também, nossa natureza aqui também é sonora. Então, no momento do mantra, entoar esse som transcendental, essa palavra sagrada que tem o nome Shabda, eles vão vibrar em uníssono, porque é dito que o som dos santos nomes, ele não é diferente do seu nome. Então, quando é dito a palavra, Krishna é presentificado. Um exemplo, quando a gente fala uma palavra material, água. Por eu falar água, não vai matar minha sede. Mas diferente quando a gente entoa Krishna e esse mantra, ele é presentificado e não há diferença entre Nama e Nami, entre o nome e quem o profere, né? Muito bem, então, outra coisa que eu queria ler aqui para vocês, que é dito que esse mantra é o mantra mais poderoso para ser feito e até a única proposta de sadhana espiritual na era de Kali, que é a era que nós vivemos agora. Então tem no Padma Purana, está dito assim,
Primeiro eu vou ler o Padma Purana, mas falar outra coisa, não da era de Kali. No Padma Purana diz que yogis, ou aqueles que desejam conexão com Deus, obtêm prazer no Eu Supremo, que se manifesta como a forma absoluta da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Essa mesma verdade, conhecida como Parabrahman, também se chama Rama. Então, só para a gente ver aí as potências desse mantra, né? Então, o Hari, que é quem remove os nós do nosso coração, né, na forma de todos também os nossos desejos materiais. Krishna é o todo atrativo, é aquele que atrai, e Rama é aquele que nos dá prazer. E Hare é a própria fonte de todo prazer e êxtase, que é a amada de Krishna. Então, no mantra, a configuração dele, por todas essas questões, ele tem o feminino e o masculino junto, em forma de Radha e Krishna. Agora então eu queria ler para vocês aqui mais um detalhe sobre a natureza constitucional da nossa alma como um servo eterno de Deus. Por que é importante isso a gente saber? Porque o mantra também vai despertar essa consciência do Nitya Dharma, do Dharma eterno da alma, que é dito Jiveresvarupa Raya Krishneira Nitya Dasa. A nossa natureza, então, constitucional da alma é ser um servo eterno de Deus. Então, na prática do mantra, essa relação vai sendo criada, que é uma relação de amor, como foi dito em Bhakti, né? O devoto presente, a fonte da devoção do Senhor Supremo presente, e é criada essa relação. Mas isso daqui a pouco, quando a gente for fazer a prática, eu vou falar melhor para vocês, tá bom? Então, deixa eu sentar aqui agora para a gente entender uma parte sobre como é a prática do mantra. Que esse mantra pode ser feito em Sankirtana, que é cantar junto com outros devotos, em voz alta, dançando, porque vem toda essa alegria do mantra, esse prazer, e precisa ser expressado com todo o corpo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a meditação com mantra. Então, falando um pouco sobre a meditação, a gente está aqui nessa prática trazendo esses 3 últimos passos do Ashtanga Yoga de Patanjali, que é a concentração, a meditação e a absorção. Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, é uma prática mais sutil. Então, por essa sutileza, que é interessante a gente ter esses conceitos prévios, embora simplesmente a intuação do mantra vai despertar e vai fazer acontecer, né? Expressar essa felicidade que você já é, experimente, depois me conte se quiser, né? Essa prática, então, final é uma prática mais sutil, que é feita, como toda meditação, nós fazemos sentada no chão, podemos sentar na cadeira também, você pode fazer sentada na cadeira. Eu vou afastar aqui, só para a gente ter uma noção mais da nossa respiração durante o mantra. Então, você sente, se você puder
numa postura confortável. Eu estou assim, nessa posição que é fácil para mim. Pode sentar também em sucaço, nessa postura fácil. Ou você pode juntar até a sola dos seus pés um pouco mais à frente e afastar, tá? Enfim, ou ainda colocar almofadas embaixo das suas pernas, ou numa cadeira. Então é importante a gente manter a coluna alongada. E eu trouxe o mala, que é a meditação japa, que fazemos conta por conta. Esse aqui é um mala de Nim, semente de Nim. Esse é o Monte Meru, que é Radha e Krishna, na verdade, esse não conta. E nós seguramos cada conta com o dedo médio e o dedão. O indicador não, porque o indicador é dito aquele nosso ego que aponta para todos, né? Então, nós vamos sempre passando as contas assim, uma por uma, conforme a gente for entoando o mantra. Deixa eu ver aqui mais aqui. Tá. Então, cantar a japa. Normalmente, o mantra dos Vaishnavas, que aliás realmente é o mantra central do movimento Vaishnava, no movimento Hare Krishna, mas toda escritura védica e grande parte dela também reconhece esse mantra. Depois a gente vai ler aqui mais alguma coisa. Não é só do movimento dos Vaishnavas esse mantra. E é usado esse saquinho para guardar o japamala, com o dedo indicador apontado para fora, enquanto você vai girando as japas aqui dentro, as sementes, uma por uma. Você pode deixar no coração em alguns momentos aqui embaixo, ok? Eu vou tirar para a gente ter uma visualização aqui importante que eu queria passar para vocês. Vou ter que afastar mais um pouquinho aqui. Isso. Muito bem. Então, antes de mostrar, eu quero só lembrar desses diacríticos, né? Diacríticos são sinais. Quando nós escrevemos o sânscrito transliterado, que é a transliteração, é uma representação de uma letra por uma letra. Então, por exemplo, Krishna, em Devanagari, nós vamos escrever, acho que dá para ver, né? Dá. Krishna. Opa, bonitinho. Vou melhorar aqui, peraí. Krishna. Nossa, peraí. Vamos lá, vamos melhorar aqui. Então, K, S, Sh e Na. Krishna. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 letras, 5 letras. Isso é a transliteração. Então, esse é o Devanagari, que é a escrita do sânscrito. Mas o Devanagari é também uma escrita de outros idiomas, não só do sânscrito, tá? Por exemplo, Rama. Vamos escrever Rama. Deixa eu apagar esse Krishna. Muito bom, né? Bom, produção, ajuda aí. Então, vai lá. Rama. Então, Rama. Estou num ângulo aqui que não está muito bom para escrever, mas tudo bem. Eu só quero mostrar para vocês essa maneira de escrever. Então, Ra, tá vendo? Uma letra, uma letra. Uma letra aqui é Ra, aqui é o A longo e Ma, Rama, tá? Essa é a transliteração. Agora, transcrição é quando
você vai escrever, por exemplo, Krishna, a transcrição vai aproximar o som, o fonema da língua em questão. Por exemplo, o português, como é que nós entendemos essa palavra Krishna ouvindo? Krishna, assim, né? Krishna, o CH que a gente entende. Então, isso é transcrito. E o outro é transliterado, tá? Ok. Então, esse diacrítico Krishna, que é o cerebral ou cacumbinal, a gente coloca a língua lá no céu da boca, que realmente é um som, como existe no sânscrito, alguns sons que não existem em português e em várias línguas do mundo. Então, os diacríticos são usados para a gente ter uma configuração mundial, que todo mundo olha para esse diacrítico e sabe qual que é o som que vai usar para falar, e cada um vai transcrever na sua língua, usando quantas letras foram necessárias. Na transcrição, como vocês viram, como eu escrevi Krishna, é usada mais de uma letra para representar outras, né? A gente usou CH, por exemplo. Então, ok. Então, Krishna. Então, a língua lá no céu da boca, Krishna, Krishna, Krishna. Acontece aqui que o R, também não vamos entrar em muito detalhe, mas tem o som de né? E alguns linguísticos, a pronúncia é Krishna, 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 né? Krishna, Krishna. Tem esse som de I, mas é o Krishna, Então, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Enfim, vamos investigando esse som. Rama, então outro diacrítico que é uma vogal longa, que é 2 matras. Matras é o tempo. São 2 tempos em contraposição com um, né? Hare Rama. Então a gente alonga um pouco a vogal, ok? Então esse detalhe mais sobre o sânscrito aí no mantra, tá? Então vamos aqui. A prática. Então, seguramos o Japamala e inspira, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. O que eu queria falar sobre esse entoar é um mantra que não é tão curto, e eu acho que vale aqui uma observação, que se o mantra proposta é a absorção em Radha e Krishna, aliás, o foco do mantra, como todo mantra, a gente tem um foco. E o mantra do foco, além do som que você vai ouvir, você visualiza Radha e Krishna, segundo as instruções do meu Harinama Gurudeva, de quem eu recebi a iniciação desse mantra, Shripad Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj, nos orientou para focar em Radha e Krishna, que é a deidade do mantra, né? Que é a fonte do mantra. Então já falando aí sobre o detalhe da meditação. A meditação precisa de um foco, toda a meditação, não só a mantra, a meditação. Precisa de um foco. E que é para onde você volta quando a mente, que é na natureza da mente, vai distrair, vai pensar coisas, vai vir vários pensamentos, que é normal. E quando você perceber que você está indo embora com os pensamentos, você traz a mente de volta. Então, a mente vai distrair, você traz de volta. A mente distrai, você traz de volta. Isso é o que chamamos de prática da concentração. Dharana, tá? Então, esses 3 últimos passos, concentração, meditação e absorção, são os mais sutis e realmente são os mais difíceis. Mas por isso que, inclusive, é dito que nessa Kali Yuga a meditação não é para todos, é muito difícil, no sentido de que nem todo mundo está com uma memória e uma mente adequada para praticar, né?
É claro que podemos falar um outro momento aqui, que, como eu já disse, meditação sim é para todo mundo tem uma mente apropriada para meditar, precisa de treino. Mas vamos voltar aqui. Então, o foco é em Radha e Krishna e no som, ok? Mas o que eu percebo é que eu já me peguei fazendo isso, no sadhana de cantar muitas voltas por dia, nessas 2 horas, 16 voltas ou mais, eu já me observei, assim como observei outras pessoas, que a gente começa a cantar muito rápido e vai se afogando na respiração. Eu me peguei num momento ansiosa, respirando, eu não sabia se eu falava um mantra, se eu cantava um mantra, a minha respiração ficou ofegante. E o que acontece? Primeiro que é um contrassenso, a gente está fazendo um mantra no qual nos leva a Vaikuntha, que é esse lugar sem ansiedade, que nos leva na presença de Radha e Krishna. A gente está promovendo uma respiração que causa ansiedade, porque a mente segue a respiração calma traduz por uma mente calma, poucos pensamentos. Uma respiração ofegante é a mesma coisa, a mente fica agitada e gera ansiedade. Então, a observação que eu queria passar aqui, da minha prática, isso não está escrito em nenhum shastra, estou falando da minha prática de yogini, quando eu percebo que eu perco a sintonia entre a respiração e a pronúncia, porque o mantra pode ser feito mentalmente, pode ser feito sussurrado, Krishna, 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 mas pode ser feito alto, que é essa proposta aqui que eu trago, por causa justamente da gente experimentar, experienciar o poder transcendental do som sagrado Shabda, que vem do som sagrado primordial Krishna, que é o Aprakrita Shabda Brahman, que é a fonte desse som sagrado. Aprakrita de transcendental e Brahman do espírito. Então, o som transcendental do espírito, da fonte desse som, no qual nós fazemos vibrar enquanto entoamos, né? Então, vamos lá. Então, o que eu faço quando eu sinto que a minha respiração desafinou com a pronúncia? Eu foco um pouco num pranayama enquanto eu estou fazendo o mantra, que é o seguinte: eu inspiro profundamente usando as 3 regiões do pulmão, a baixa, abdominal, a média, intercostal, abrindo as costelas lateralmente, a região alta, subclavicular, e vou exalando de cima para baixo, na entoação do mantra. Quando acaba o meu ar, ao invés de pronunciar sem ar, eu vou enchendo o pulmão cheio de ar nessas 3 regiões e vou fazendo o mantra mentalmente. E quando eu estou com ar suficiente, eu exalo pronunciando o mantra, entende? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é. Eu vou seguir aqui com a minha mão só para vocês terem essa percepção. Espero que vocês vejam aqui que enquanto eu estiver em silêncio fazendo a inspiração, eu vou estar também mentalmente fazendo o mantra e girando, tá? Então, soltamos todo o ar. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok? Então, isso é um detalhe que eu não paro para fazer isso. Eu, quando percebo que eu me afoguei entre a respiração e a pronúncia, eu dou essa respiração profunda e faço algumas vezes essa técnica para voltar para a afinação entre a pronúncia e a respiração. Agora, é muito importante que isso não vire o foco da sua prática, porque como nós já falamos, né, o foco do mantra é Radha e Krishna e a escuta do mantra. Então, esse foco do mantra Radha e Krishna, que é o foco para onde a gente vai chegar nessa absorção, porque falando de mantra, não só mantra yoga novamente, serve para, meditação. A meditação, ela vai ter, quando a gente fala em meditação, a gente entende que a meditação, que já é esse nosso estado natural de Satitananda, é repousar nesse estado de absorção no ser que nós somos, em comunhão com a fonte desse ser. Mas a meditação, ela tem uma prática e um estado ao mesmo tempo. Então, é importante assim esse ponto para a gente não confundir os meios com os fins. Porque nós sentamos e estamos fazendo a prática da concentração achando que já é a meditação em si. Mas na verdade faz parte da meditação essa prática, mas a meditação é também um estado, esse estado de absorção final chamado Samadhi, a absorção. Então a prática vai servindo para a gente estar praticando para entrar nesse estado que nós já somos. Então isso é muito importante, a gente não perder, para a gente não se perder nas ferramentas, né, e achar que está chegando no fim. Embora também, é bom lembrar, embora possa parecer um paradoxo aqui, que na meditação a gente não quer chegar em lugar nenhum, porque nós já somos esse lugar, né, mas também vamos com calma aí. Outro detalhe que eu adoro, que é quando nós fazemos a prática da entonação dos mantras sagrados, dos nomes sagrados, dos santos nomes sagrados. Como em qualquer meditação, a mente vem trazendo pensamentos, crenças, memórias, expectativas, qualquer coisa, imagens, né? E, a um primeiro momento, pode até vir esse julgamento, nossa, como é que eu vou meditar? Eu só não paro de pensar, eu tenho que pensar em Radha Krishna, na imagem, eu tenho que ouvir o som, né? Vem essa autopunição por não estar ainda totalmente absorvido no foco, né? no objetivo. Mas a boa notícia é que isso faz parte de toda a meditação, né? Até para aquelas pessoas que falam, eu não posso meditar porque eu não consigo parar de pensar. É totalmente natural, todo mundo tem a mesma mente, que é perecível, mutável, que é distraída,
vivendo junto com essa alma eterna, consciente, testemunha e bem-aventurada e feliz, né, amorosa, que está testemunhando esse processo da mente distraída, né? Então, no processo da meditação, a gente vai descortinar essa testemunha que nós somos observando essa mente imutável, essa mente mutável. E o que vai acontecendo? A gente vai entregando todo esse conteúdo que aparece para Krishna, para Ishvara, para o grande controlador, e numa atitude também chamada Ishvara Pranidhana, que é entrega ao controlador de tudo, né? Entrega os frutos das ações, entrega qualquer ação para Ishvara. Então, enquanto a gente está fazendo o mantra, qualquer pensamento que venha, a gente faz essa entrega de uma maneira como para o fogo da consciência que nós somos, como é a prática do Agnihotra, que é a cerimônia do fogo, onde a gente entrega os grãos para o fogo para serem purificados, né? Da mesma maneira que internamente a gente faz esse Agnihotra, entregando todos esses conteúdos que vêm na nossa mente para o fogo da nossa consciência, para que essa consciência que nós somos purifique, refine, transforme, e aos poucos que vão sendo queimados aí os karmas, os anatas, né? Porque é dito que esse mantra tem esse poder e é real de ir purificando o coração, os anatas, os karmas, né? Os karmas que estão ali como semente no fundo do oceano, né? Como uma metáfora do nosso inconsciente, que é o fundo do oceano do nosso consciente, né? Que é dito que os samskaras, que são as impressões latentes que estão ali para ser frutificadas, no fundo da nossa consciência, no inconsciente, ali no fundo do oceano, eles estão como essas sementes que não são sementes ainda, são como uma matéria ainda ali, sem forma, que vai emergir a semente de algum samskara dali. Então, essa prática, ela vai até esse fundo aí, esse inconsciente, neutralizando esses samskaras, né? Então, é um ponto bem bacana para a gente investigar. Então, a proposta é entrega os frutos das ações para o fogo da consciência, fazendo esse Agnihotra interno, né? E sem se apegar, né? Sem se apegar ao pensamento, entrega, entrega, entrega. Então, mais um detalhe sobre a concentração, como Krishna também diz na Gita, Arjuna fala, mas só Krishna, como é que eu vou controlar a mente? A mente ela é mais difícil de ser controlada que o vento. E Krishna fala, sim, mas como você vai controlar a mente? Através da repetição e do desapego. Abhyasa e Vairagya. Então, como que a gente pode procurar praticar essa repetição no momento do mantra? A gente procura essa repetição como? Veio um pensamento, a mente fugiu, um som externo tirou a gente do foco de escutar da imagem de Radha e Krishna, a gente traz de volta. A gente repete esse exercício de trazer a mente de volta toda vez que ela foge, repetidamente. É assim que a gente controla a mente, repetindo a concentração, traz de volta, traz de volta, traz de volta. E o desapego, que é o desapego de todo o conteúdo que vem na mente, entregando aí para o fogo da nossa consciência para ser queimado. Então, lembrar de Abhyasa, Vairagya, repetição e desapego na prática do mantra. E o Ishvara Pranidhana também é interessante, eu trouxe aqui essa imagem porque no Yoga Sutra é dito que uma das maneiras de chegar no Samadhi, que é a última, estou apontando aqui na meditação, a última
etapa do caminho óctuplo, dos 8 passos de Patanjali, é o Samadhi, a absorção. Então, é dito que uma das maneiras é através de Ishvara Pranidhana, essa entrega para o Senhor. Uma maneira de nós chegarmos no Samadhi. Ok? Então, assim, para finalizar essa questão do Agnihotra interno, a gente vai criando uma relação entre nossa estrutura psíquica dos nossos personagens, que vem problemas, né, todo esse conjuntamente, problema de vários personagens que a gente está, né, como mãe, filho, marido, patrão, esposa, professor. Então, todos esses personagens que a gente vai entregando aí no fogo da consciência, é uma maneira da gente ir criando essa relação que chama Sambandha Gyana, o conhecimento dessa relação entre a alma condicionada que nós somos, Atma, Jiva, e a grande alma, Paramatma, né? Krishna. E Krishna no nosso coração está em forma de Paramatma. Então, essa relação é importante ficar clara durante essa prática do mantra. Que você, ao invés de se punir porque você não pode ter uma mente tão distraída, você está criando essa relação, ou seja, mostrando, olha o que vem na minha mente, olha o que eu penso, olha esse conteúdo, né? Se mostrar emocionalmente, psicologicamente, de qualquer mente, toda a sua mente, revelar a sua mente para Krishna. Na verdade, ele já sabe de tudo, né? Mas é só para a gente ter essa consciência e que durante isso a nossa mente é revelada e vai criando essa relação, né, entre nós e a fonte de toda essa bem-aventurança, consciência e eternidade, que é Krishna. Ok? Então, vamos finalizando aqui já. Deixa eu ver se eu... tem muita coisa ainda para falar. Deixa eu fazer trazer uma coisa aqui que é interessante, que, como a gente disse aqui, Krishna, ele é aquele que atrai. Por que ele atrai? Ele é todo atrativo, né? Krishna se mostra para os seus devotos como aquele portador de muitas opulências. E, basicamente, as maiores opulências são: Krishna é a fonte de toda beleza, toda fama, toda riqueza, todo conhecimento, toda força e toda renúncia. Então, por conta de toda essa opulência, ele é chamado de Bhagavan. E é dito que Krishna, então, ele tem mais graça, mais sabor do que todos os outros semideuses, né? Então, ele tem essa natureza de Madhurya Nama, Madhurya, de doce. Então, ele é um nome adocicado, né? Ele atrai pela doçura. Então, ele contém em si todas as doçuras. Por isso que ele atrai todas as almas e compraz, né? Ele atrai e satisfaz. Ele atrai e mantém satisfeito. Por isso que ele é todo atrativo, né? Então, eu acho que a gente vai terminando por aqui. Acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Lembrando, então, que através dessa vibração sonora do sânscrito, né, com todo esse conhecimento dessa raiz, do poder desse mantra, essa partícula infinitesimal, diminuta que nós somos, que é sonora também, como a fonte, que é a Prakta Shabda Brahman, eles vão entrar em uníssono e revelar assim esse poder do mantra, de maneira que a gente vai realizando, a proposta é realizar o Parabrahma,
que é o grande Brahman, que é Krishna. Ok? Acho que nós podemos então ficar por aqui. Se vocês quiserem conversar em algum outro momento, fazendo alguma pergunta, eu vou ter o maior prazer em estar respondendo, em estar descobrindo aí coisas junto com vocês. E então, a ideia é essa. Convido vocês a praticarem, pelo menos todo dia, faça uma volta no Japamala, dá 8 minutos, né? Que você faça meia hora, comece aos poucos com essa proposta de reverberar esse poder. E é muito interessante que, principalmente quando eu estava lá no templo, o som, né, a vibração vai mudando não só a mente, mas toda a energia do nosso corpo. Né? Eu passei até a dormir um pouco menos, e aí eu acompanhando até umas pesquisas aí que fizeram com alguns monges que cantavam o mantra o dia inteiro, né? Eles dormiam muito pouco. E aí nessa pesquisa eles passaram a cantar menos, a quantidade diminuiu, e eles passaram a dormir mais. Enfim. O som tem esse poder de organizar todo o nosso organismo, chakras, a nossa mente, né? Então, vale a pena você fazer essa experiência, passar, né? Se colocar nessa prática, porque eu, como eu falei no começo, justamente eu trouxe aqui porque foi uma prática que tem feito grande diferença para mim. E espero que você também encontre essa satisfação, que você encontre essa felicidade revelada por essa reverberação desse mantra, ok? Muito bem, então namastê.